Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 10 do livro 6. Vamos falar agora sobre o imperador Basílio I Macedônio. Bom, o ano de destaque na vida dele é o ano 869 da era cristã. Então, por isso eu coloquei ali, 869 da era cristã. Reinou em Constantinopla do ano 867 a 886 da era cristã. Se destacou na perseguição aos anabatistas paulicianos. Tenho falado para vocês desse grupo de anabatistas que vivia na região da Armênia, mas que a perseguição está acelerando contra eles, e eles acabaram que eles começaram a fugir até para a região muçulmana, para a Rússia e para outros países da Europa. Mas é uma igreja pauliciana, uma igreja anabatista pauliciana. Bom, eu coloquei aí o texto de um historiador católico para vocês verem o que eles falam, né, o que eles pensam disso. Ele diz o seguinte: heresia pauliciana. Os imperadores, principalmente Basílio I, esmagaram-na com tal energia que a suprimiram radicalmente, ou seja, teria destruído essas igrejas anabatistas, né? Nós sabemos que não destruiu, mas veja que eles falam com naturalidade, como se essas igrejas fossem realmente o problema. Bom, essa fala deles é horrível, né? Mas acaba que assim nós encontramos documentos sobre a Igreja de Jesus. Porque aqueles que discordam dessa corrente de história da Igreja chamada sucessionismo, aqueles que discordam dessa corrente, eles afirmam que acham pouquíssimas informações dessas igrejas. As informações que nós encontramos são assim: os próprios historiadores católicos, né, contando os imperadores, fazendo documentos, como nós vimos, papas, mais de um papa fazendo documento, reclamando dos imperadores, dizendo: tem que perseguir mais, tem que apertar o cerco contra esses anabatistas, né? E isso em todos esses séculos que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o ano 869 agora. Lembre-se, a ordem de Agostinho de Hipona para usar o exército para destruir as igrejas anabatistas foi no ano 411 da era cristã. Nós estamos no ano 869, né? Já são mais de 400 anos da igreja sobrevivendo, vamos dizer, uma perseguição de um exército de forma ininterrupta, porque eu sempre falava para vocês, no Império Grego, no Império Romano, desculpe, tinha imperadores que eram simpáticos ao cristianismo, e aí a perseguição parava. Aí daqui a pouco surgia, normalmente por causa da religião pagã, surgiu uma perseguição novamente, mas tinham intervalos, ok? Na perseguição católica não tem intervalo. Pode ter assim descuido, não está perseguindo direito, mas não existe simpatia, como o intervalo que eu estou falando, é a simpatia do imperador. Ele era simpático aos cristãos. E isso você não vai encontrar no catolicismo, né? Bom, coloquei aí também um texto do livro Rastro de Sangue, que é um livro interessante para vocês lerem, né? Um livro que ele descreve a perseguição aos cristãos através dos séculos, né? E ele fala desse período também, exatamente desse concílio, desse ano 869 e desse imperador. Veja o que ele diz. O último dos concílios orientes, convocados pelos imperadores, reuniu-se em Constantinopla em 869 d.C. Foi convocado por Basílio I Macedônio. A Igreja Católica tinha entrado em séria tribulação. Havia se levantado uma calorosa controvérsia entre os cabeças dos dois grandes ramos do catolicismo, ocidental
e oriental, ou romano e grego. Ele chamava-se oriental, lembre-se, é Constantinopla, né? E lá eles tinham a cultura grega. A cultura que dominou lá foi a cultura grega. Já a Igreja Católica Romana, ela reprovava a cultura grega. A ortodoxa, lá de Constantinopla, era um grupo 100% político. 100% político. Ele prossegue, o historiador prossegue. Pônico, o grego em Constantinopla, e Nicolau I em Roma. Foi tão grande a desavença entre eles que chegaram a se excomungar mutuamente. Desta forma, por um pouco de tempo, o catolicismo ficou inteiramente sem um cabeça. Durante o período que estamos considerando, os perseguidos foram conhecidos por muitos e variados nomes. Entre eles encontramos donatistas, paterinos, paulicianos, cátaros e anabatistas. Um pouco mais tarde surgirão petrobrusianos, arnoldistas, henricianos, albigenses e valdenses. Algumas vezes um desses grupos se destacava e outras vezes o outro. Alguns sempre se evidenciavam por estarem sob persistente e cruel perseguição. Não, você veja, existem diversos documentos, irmãos, de igrejas que eu estou dizendo para vocês, defendem exatamente isso que eu estou defendendo para vocês. Era o que a Assembleia de Deus defendia na década de 80, quando eu era estudante do Instituto Bíblico Pentecostal, né? Mas alguma coisa aconteceu aí com o tempo que eles começaram a dizer que, começaram a desprezar toda essa história e começaram a pregar que nós saímos da Igreja Católica. Essa obra aqui ela é escrita há mais de 100 anos. Eu botei aqui quanto que foi publicada em português, mas se você procurar depois Rastro de Sangue, você vai ver, é uma obra antiga, okay? Contando a história exatamente dos cristãos e como eles eram perseguidos pela Igreja Católica. Pois bem, eu continuo comentando. Desculpe, o historiador continua, né? Até Valdenses que eu li. Por vários séculos, esses planos e medidas foram estrita e persistentemente seguidos. Esta é, de acordo com a história, a principal razão por que é difícil de se apresentar um relato minucioso da história. Está dizendo, como é que eu vou contar um relato minucioso da história? É difícil porque eles tinham que viver escondido nos campos, nas montanhas. Cristão que rejeitasse o batismo de recém-nascido, ele era proibido de viver nas cidades. O exército, tanto o exército romano do Oriente quanto o católico de Roma, né, que era o bárbaro, todos eles eram usados o exército para perseguir os anabatistas. O comentário prossegue. Os cristãos anabatistas existiam aos milhares, mas eram perseguidos implacavelmente pela Igreja Católica e pelos seus exércitos. A obra citada acima, Rastro de Sangue, se dedica a descrever a perseguição a essas igrejas anabatistas. Eu botei mais um texto aí, veja o que ela diz. Novamente chamamos a atenção dos leitores para aqueles que caíram sobre a dura prova da perseguição. Se 50 milhões pereceram durante os 1.200 anos da Idade Média, como a história parece positivamente ensinar, então morreram em média 4 milhões de crentes por século. Isso parece ir além do que permite a concepção humana. Sobre essa parte terrível de nossa história, passaremos rapidamente. No livro, ele até fala, olha, eu vou passar rapidamente sobre esse período,
porque a perseguição nesse período era tão forte, né, que os cristãos tinham que viver em comunidades muito isoladas. Os cultos deveriam ser extremamente avivados. Tá bom? Lembrando, nós estamos estudando o ano 869. Em cerca de 200 anos, igrejas que vão estar vivendo em regiões de montanhas da França, eles vão ser descobertos pelos católicos. E são igrejas imensas dos paulicianos. A história, nós estudamos semana passada, falou de 50 mil mortos só lá na região da Armênia, numa perseguição que a imperatriz de Constantinopla fez contra eles. Então, nesse período aqui, eles vão se desenvolver, porque também vai acontecer o seguinte: esse período aqui é um período em que, para o papado também, para a Igreja Católica, eu vou dizer, eu acho que esse aqui é o pior período, porque o papado vai ser dominado por um grupo de homens que eram, assim, 200% políticos, não tinham nada nem de católico. Eles não eram nem católicos, assim, para perseguir os anabatistas. Nem católicos eles eram só políticos mesmo. Homens até pervertidos, eu nem falo de vida particular deles, acho que nós temos que falar da questão doutrinária. Mas a questão era homens, assim, que eram totalmente políticos, ou indivíduos comuns que tinham o papado como uma oportunidade, né, de se tornar poderoso. E tanto que tem caso nesse período que o imperador fala o seguinte: olha, o próximo papa tem que ser o meu filho. E aí eles colocam o filho do imperador como papa. Então esse é um período difícil até para a Igreja Católica, né, que vai ser um domínio de política tremenda, ok? Em que os imperadores era um império, realmente o sistema cesaropapismo, como eu tenho vindo falando para vocês, ok?